Essa foi uma semana histórica para o Brasil, porque nós tivemos o marco da tecnologia 5G sendo implantada aqui no país. A capital Brasília, a primeira do país a receber essa tecnologia que é, além da internet mais rápida, um novo tipo de comunicação entre as máquinas. A gente vai entender direitinho esse assunto. Você que ouve falar aí de 4G, 5G e entende por cima do assunto, nós dedicamos aqui esse espaço do Jornal Gente, trazendo um especialista, o professor Arthur Igreja, para conversar conosco sobre esse assunto e trazer mais informações. Ele é um especialista em tecnologia e inovação. Professor, um prazer falar com o senhor aqui nessa manhã na Rádio Bandeirantes. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Como estão? Eu não consigo chamar o Arthur Igreja de professor. Com essa Não carinha consegue? de menino aí que ele tem. Não. Ele é especialista em tecnologia e inovações. É muito mais do que professor. Então explica pra gente o que é o 5G. Bom, vamos lá. É uma nova geração de internet móvel, uma velocidade até 100 vezes maior do que nós usamos com o 4G. Então, é um salto absurdo, né? O comparativo que eu faço é com o que nós tínhamos lá nos anos 90 com internet de escada. Quer dizer, eu sei que muitos que estão nos ouvindo não viveram essa era, né? Mas na época só dava para consumir texto, só dava para você conseguir acessar pouquíssimas páginas durante uma hora. Tamanha a demora para carregar conteúdo. As imagens eram muito pobres. E aí, quando veio a chamada banda larga, na época, que eram 2 mega, então imagina, nós saímos de 56K nos anos 90 para 2 mega, nós passamos a ter vídeo, passamos a ter áudio, quer dizer, mudou absolutamente tudo. Hoje, a média nos telefones no Brasil é de 17 mega, então mostrando aí que o que nós temos na palma da mão hoje é 9 vezes melhor do que o que nós tínhamos nos computadores na virada aí dos anos 2000. E aí o que o 5G promete? O 5G promete 100 vezes mais rápido o que tem hoje. Então são velocidades entre 1 GB e 10 GB. Então para você baixar um arquivo gigantesco leva 1 segundo, ou seja, é um piscar de olhos. O conteúdo também não tem atraso, então essa é a famosa latência, que nada mais é do que, por exemplo, imagina que você está lá numa chamada de WhatsApp, uma pessoa está falando, a outra começa a falar, uma interrompe a outra. Por quê? Porque tem um atraso. Então, é isso que vai desaparecer também. Então, tudo vai ficar muito mais rápido e vai abrir uma série de possibilidades para a chamada internet das coisas, que é a conexão de dispositivos, carros mais inteligentes, possibilidade de atendimentos médicos à distância, enfim. Então, quando a gente para pensar tudo que surgiu com a chegada dessa chamada banda larga há 20 anos atrás, que hoje seria uma velocidade que você estaria ligando para a sua operadora para reclamar, dá para vislumbrar o que vai acontecer nos próximos anos com o 5G implantado. É isso aí. Aliás, essa latência, isso é uma coisa mais chata do mundo, né? Quando o Pedro Campos, por exemplo, tá lá na Band News TV, né, Pedro? E fala com o repórter. Aí ele faz a pergunta aqui e fica olhando que nem um idiota para que o repórter ouça daqui 10 segundos o final da pergunta e comece a responder. O famoso delay. Quando um não fala em cima do outro, vira aquele tremendo salseiro, né? Isso tende a desaparecer, mas esse é o detalhe menos relevante, né? O incrível, né, Arthur, por exemplo, em cirurgias, né? Você tem o especialista que está lá em Hong Kong e ele vai fazer uma cirurgia, vai comandar uma cirurgia aqui no Einstein, aqui em São Paulo, né? Porque a imagem vai chegar para ele em tempo real. É isso, né, Arthur? Exatamente. Nós temos que lembrar que tem regiões do mundo que você não tem mais pessoas hoje com um smartphone na mão do que pessoas que consultaram um médico na vida. Então, o mundo está vivendo esses dilemas, assim, que são coisas extraordinárias e o 5G vai desbloquear isso, né? Então, nós temos só com a chegada do 3G, por exemplo, na África, uma redução enorme nos casos de catarata. Por quê? Porque as pessoas passaram a usar software para poder fazer um exame. Por quê? Porque ela não tem, num raio gigantesco, a possibilidade de visitar uma clínica ou um hospital. Então, pensar que o 5G vai viabilizar isso, quantas especialidades que são únicas, e como você muito bem colocou, talvez o especialista certo esteja lá no outro lado do mundo, né? Então, é isso. Além disso, nós temos aí
essa indústria dos games, né, que é cada vez maior, cresce numa velocidade assustadora. Para eles, a latência também é muito importante, mas além disso, a segurança, né, porque nós temos, por exemplo, o caso, não vou nem falar de carro autônomo, porque eu acredito que tem um longo caminho pela frente, mas a possibilidade de um carro notificar o outro em relação ao seu comportamento. Então, nós temos dados apontando que o número a mortalidade no trânsito está caindo ano a ano no mundo, na média, em virtude da implementação desse tipo de tecnologia. E a tecnologia que poderia ajudar muito é justamente um carro conversar com o outro, ou seja, um carro está com um problema mecânico, ou o motorista está tendo uma condução fora do que seria recomendável, os outros carros podem receber um alerta um tempo antes, né? Então, é esse tipo de coisa que hoje parece um futurismo e que daqui a 3 anos vai ser absolutamente banal, vai ser uma coisa que todos nós estaremos usando, ou grande parte da população, assim espero, porque só para não falar das flores aqui, né, da parte mágica disso tudo, nós temos que lembrar que, por exemplo, dentro do edital do 5G, uma parte do que vai ser implementado vai ser 4G em cidades que ainda não têm o 4G, que nunca chegou. Então, também é preciso lembrar um pouco desse abismo que nós estamos vivendo, que a pandemia também deixou isso muito evidente, né? Ou seja, tem pessoas que vão estar usando o estado da arte da tecnologia, enquanto outras vão ter agora como grande surpresa a chegada do 4G nas suas cidades. Nós estamos conversando aqui com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. O que eu não consigo entender ainda direito... Pergunta que eu te explico, vai. Pergunta aí que eu vou te explicar. É sobre essa história da máquina conversar com a máquina, né? Por que o 5G vai propiciar isso? A interação humana nos comandos estará cada vez menos presente nas nossas vidas? Não, pelo contrário. O que acontece é o seguinte, então... o número de máquinas, primeiro é pelo número de conexões. A antena de 5G permite que você conecte muito mais dispositivos. Então, o que acontece é que hoje, com a antena de 4G, como você não pode conectar tantos dispositivos assim, e para exemplificar o que eu estou falando, é só lembrar, se você foi numa partida de futebol, se você foi numa grande apresentação como um show e tudo mais, você deve ter percebido que ou você não conseguia sinal, ou a velocidade era absolutamente pífia, né? Então, essa é uma das características do 4G. No 5G, então, o que as operadoras fazem? Elas priorizam, obviamente, os smartphones. E aí, com o 5G, você não tem essa limitação. Você pode conectar sem degradação de sinal ou com uma degradação muito menor, mais aparelhos, e é por isso que você vai conseguir conectar mais aparelhos inteligentes. Então, é isso. Com relação a essas conexões máquina a máquina, o que vai acontecer é que vai mudar a característica do que a pessoa faz, do que o ser humano faz. Então, só para citar um exemplo rápido aqui, nós estamos vendo um crescimento enorme nesses dispositivos inteligentes dentro de casa, né? Então, as pessoas estão começando a instalar lâmpada que é acionada pela voz, que é acionada pela internet. Essa nova geração de eletrodomésticos, grande parte deles vem com conectividade. Então, é uma TV que tem um aplicativo que a pessoa pode nos escutar aqui, pode escutar programação da Rádio Bandeirantes, enfim, pode acionar aplicativos de streaming. Isso, na geração anterior, não tinha, né? Então, o que acontece é que as pessoas começam a interagir de uma forma diferente. Porque se a partir do momento que ela pode, com a voz dela, pedir para desligar toda a iluminação da casa dela, ela não vai interruptor por interruptor para fazer isso. E dá para usar essa mesma analogia dentro do trabalho, né? Então, quer dizer, se nós voltarmos um tempo, as pessoas iam, por exemplo, até as agências bancárias para fazer operações que eram de transações. Eu estou falando aqui, por exemplo, pagamento de boleto. Hoje ela passou a fazer isso na palma da mão e muitos até fazem isso com comando de voz. Então, o que acontece é que aquela interação ela não é extinguida. O que acontece é que ela muda, né? Então, as pessoas elas estão mais ligadas a tarefas de relacionamento e de entretenimento e trabalho do que relacionadas a tarefas mais burocráticas, operacionais ou transacionais.
Arthur, o Pedro tá falando, quando ele falou, não consigo entender, máquina falando com máquina, eu tava achando que ele ia falar, sabe o quê? Sabe aquele engenheiro do Google que falou que criou um computador lá que tinha vida própria? Você viu isso, Pedro? O cidadão enlouqueceu. Ele enlouqueceu, ou não, né? Não sei. Corremos esse risco, Arthur, de ter uma máquina que tem sentimentos próprios, que tenha, enfim, que reaja... levando em conta os conceitos dela própria, ou aí já aí tem que ser 6G, 7G, como é que é? Eu vou te falar que a coisa que eu mais tenho medo é a falta de sentimento das pessoas, e não o crescimento da empatia e do sentimento das máquinas. Eu acho que essa é a coisa que mais assusta. É isso Mas aí não depende tanto de conexão. O que aconteceu com esse caso em particular é que é um cientista de computação, enfim, que estava desenvolvendo essa inteligência artificial. E existe um teste na inteligência artificial que você começa a fazer perguntas. É o famoso teste de Turing, né, criado pelo Alan Turing, aquele que decifrou a máquina Enigma, né, usada pelos nazistas. Então, é o chamado pai da computação. O Alan Turing falava o seguinte, que nós teríamos inteligência, de fato, a partir da hora que você conversasse com uma máquina e não soubesse se aquilo é uma pessoa operando a máquina ou se é uma máquina puramente, né? Então ela teria ganho inteligência. E esse cientista chegou a essa conclusão, mas tem que lembrar que ao apresentar os argumentos dele para os seus colegas, todos eles refutaram, todos eles falaram que não foi isso que aconteceu, que talvez ele tenha tido essa impressão, tenha se assustado, e daí não depende tanto de conexão, depende mais de processamento, enfim, mas ainda está no campo da ficção científica, podemos ficar um pouco mais tranquilos. A coisa que eu tenho medo são pessoas com agendas complicadas, usando o auge da inteligência artificial para interferir, manipular, enfim, outras pessoas. Então, acho que temos que ter muito mais medo de como o ser humano usa a tecnologia do que a tecnologia em si ganhando vida própria. O ouvinte da Rádio Bandeirantes pergunta aqui para o nosso entrevistado sobre o 5G. Agostinho, bom dia, é Marcelo do Ipiranga. Eu tenho uma dúvida aqui, para mim uma dúvida eterna. Hoje a gente paga a internet no celular por quantidade de kbytes ou de megabytes que a gente usa. Então eu compro um pacote X com 100 mega de utilização, depois eu começo a pagar um extra. E esse 100 mega acaba durando porque a velocidade é menor de consumo e de downloads e tal. Com essa velocidade aí, você vai comprar 100 mega e pode ser que você use 100 mega em 1 hora. E aí como é que vai ser? A gente vai ter que pagar muito mais por isso ou eles vão aumentar essa capacidade de utilização nos aparelhos móveis? Obrigado, viu? E aí? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. E eu acho que o nosso estimado ouvinte ele já entendeu o que vai acontecer. Porque, fazendo uma analogia aqui, como a velocidade vai aumentar, o que está acontecendo é que você está saindo aí de um carro 1.0 e o 5G você está voltando para um V8. Então, você está voltando aí para um carro que bebe bastante. Para ter mais velocidade, para ter mais potência. Então, o que acontece, aí tem uma notícia não tão boa e tem uma notícia boa depois disso, o que acontece é o seguinte, no curto prazo, o que eu estimo que vai acontecer é que as operadoras vão trazer aí pacote 5G, eles ainda não anunciaram isso, nenhuma operadora está se posicionando, mas é o óbvio, vai precisar de muito mais dados, porque senão vai acontecer o que ele falou de um pacote, por exemplo, de 100 mega, partindo aí que o 5G começa em 1 giga, o 5G puro, o pacote acabaria em 0,1 segundo. Então, a visão dele de 1 hora até é otimista. Então, as operadoras vão trazer pacotes mais robustos, com maior capacidade de dados, isso é fato. E, como toda nova tecnologia, ela deve vir um pouco mais cara do que o que nós temos hoje. Agora, qual que é a notícia boa que vem logo depois? A tecnologia de dados, ao contrário dos combustíveis, né, ela vai barateando numa velocidade muito grande, né? Então, se nós lembrarmos, eu falei que agora há pouco, né, que um pacote de banda larga de 2 megabytes no começo dos anos 2000 era o que tinha, né, era o mais rápido que tinha, ele custava muito mais do que o pacote de 4G que nós temos hoje, com N vezes
a velocidade e a capacidade de dados. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que vão surgir essas modalidades de pacote 5G, vão custar um tanto a mais, mas aí as operadoras vão ter que brigar entre elas para conquistar o consumidor. E o preço daí deve cair num segundo momento e acredito que até numa velocidade não tão grande quanto a do 5G, mas com alguma velocidade. Bom, fora isso, né, Arthur, nem todo celular que a gente tem agora aqui vai ter capacidade para o 5G, né? E vai custar mais caro também para muita gente, talvez a maioria, trocar de aparelho, né, Arthur? É isso aí. Toda tecnologia ela tem esse atrativo, né, de que você vai ganhar algo em troca, então ela custa mais. Mas a boa notícia é que há 1 ano e meio atrás, só os aparelhos top de linha, aqueles que estão custando uma fortuna, tinham 5G. E hoje, no Brasil, já são mais de 60 aparelhos, já tem aparelhos aí a partir de R$ 1.300 que tem 5G. Então, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós estávamos falando de aparelhos que estavam mais perto dos R$ 10.000, né? E hoje nós temos aparelhos de R$ 1.300. Então, longe de ser algo extremamente acessível, né, frente ao que nós estamos vivendo, mas mostra que o número de aparelhos e a tecnologia ela está ficando um pouco mais disponível e acessível. Ô Arthur, você vai perguntar? Pedro? Eu tenho um ouvinte aqui, pode? Melhor, sempre. Pedro, Agostinho, bom sábado a todos. Vou tirar uma dúvida com o professor. Quando começar esse 5G, o 4G vai desaparecer? Por exemplo, se eu quiser continuar usando o 4G, se o meu celular não comportar o 5G, eu vou ser obrigado a trocar de celular para usar o 5G ou não? Posso continuar com o 4G normalmente? Obrigado a todos aí, um bom dia. Luciano de Diadema. E aí, professor Arthur? Luciano. Bom, vamos lá, Luciano. Bom dia, excelente pergunta também. Não vai precisar, só tem que tomar cuidado, porque você vai ter que configurar no teu aparelho se você quer usar a banda 5G ou não. Então, o que acontece é como acontece hoje. Até hoje não tem 4G em todo lugar, né? Então, se você está dentro da cidade tem 4G, você começa a sair da cidade, vai para 3G, a velocidade vai caindo, até que em vários lugares você não tem sinal. Então, o 4G continua, porque, aliás, uma das características das antenas 5G é que o alcance delas é bem baixo. Então, as cidades vão ter que instalar essas antenas, vai levar muito tempo. Então, o que vai acontecer é que nas regiões com mais densidade populacional, o 5G vai chegar antes, você vai conseguir usar numa boa. Agora, algumas quadras dali não vai estar funcionando e o teu celular vai chavear automaticamente para 4G. Traduzindo, se você quiser usar 4G o tempo inteiro, vai conseguir, senão o teu celular vai acabar escolhendo a banda mais rápida, né? Aquela que está mais disponível. E só citando aqui uma outra informação que também eu acho que é interessante, uma das contrapartidas que tinha no leilão, que as operadoras vão ter que fazer, elas vão instalar infraestrutura de 4G em várias rodovias brasileiras, porque afinal de contas o Brasil com essa dimensão toda, né, hoje nós ainda temos inúmeras regiões aí sem sinal, o que é até uma questão de segurança, né? Se a pessoa tem um problema no carro, aí ela não consegue nem fazer uma ligação ou usar a internet, né? Então é uma coisa interessante também que chega o 5G para dentro das cidades, mas também nós teremos cada vez mais internet aí nas estradas e rodovias. Mas, enfim, resumindo, não, você não vai ser obrigado a trocar de aparelho, você não vai ser obrigado a trocar o 5G, não é uma transição de banda como aconteceu na TV digital, tá? Quando foi desligado o sinal analógico de TV e todo mundo teve que trocar ou de TV ou incorporar um receptor. O que eu estou falando só não vale para as parabólicas. O 5G usa a mesma banda das antenas parabólicas, então o que está previsto, sim, as operadoras vão ter que fazer um custeio, elas vão ter que ajudar as pessoas que usam TV parabólica a trocar esse equipamento para que elas possam continuar assistindo TV. Tomara que esteja incluído aí o Rodoanel, né? Nesse negócio aí de cobertura de celular, porque aconteceu comigo uma vez. Apagão? Não, aí, foi uma mancada minha, né? Eu tive pane seca no Rodoanel. Acabou o combustível. E não tem um diabo de um posto de gasolina no Rodoanel. Nenhum.
300 mil quilômetros, não tem um posto. E aí você vê o ponteiro baixando, mas falando, não, vai dar, e não deu. E eu fiquei lá sem combustível e sem sinal de celular. Então, tomara que esteja incluído lá entre as rodovias a serem atendidas o Rodoanel aqui em São Paulo. Agora, o Arthur, e a tecnologia, a infraestrutura, a mão de obra, para legislação, para a gente implantar esse 5G aqui? Porque tem gente que acha que talvez esses prazos estabelecidos... Bom, já atrasou um pouquinho, né, para começar o 5G lá em Brasília. Atrasou um pouquinho, mas tudo bem. Mas tem gente que está achando que talvez esses prazos que estão previstos não sejam cumpridos tão facilmente, porque você vai ter que montar a torre. Eu lembro que você falou aqui com a gente, se eu não estou enganado, que algumas torres que já existem podem ser utilizadas para você colocar a anteninha do 5G. Talvez não fosse um problema sério. Mas manutenção, por exemplo, a gente tem mão de obra para isso? Vai ter peça de reposição para tudo isso? Que tipo de dificuldade adicional pode aparecer nesse processo, Arthur? Bom, olha só, tem que lembrar que está tendo uma escassez de chip no mundo inteiro, né? Então, até conseguir as antenas já é uma certa dificuldade. Com relação à mão de obra, eu diria que não é o problema número 1 nesse momento. A instalação ela não é tão complexa assim. O que acontece é que existem algumas demandas a nível municipal, justamente para você determinar onde pode e não pode instalar antena. E isso tem vários municípios que ainda não acordaram para essa necessidade. Inclusive, tem alguns municípios fazendo uma movimentação interessante, que é o seguinte, criar formas para antecipar esse processo, para atrair as operadoras, né? Deixar a coisa toda azeitada justamente para a operadora chegar lá antes. E outros municípios ainda não estão se mexendo. Então, esse cronograma, nós temos que lembrar que ele vai até 2029 para chegar nos municípios médios e pequenos. Então, para surpresa de exatamente 0 pessoas, a primeira cidade atendida é Brasília, né? Assim como nós tivemos na grande revitalização dos aeroportos, né? Eu me recordo muito que o aeroporto de Brasília ele ficou com um aspecto assim, num nível internacional, né? Para surpresa de 0 pessoas, aconteceu lá antes do que em outras regiões do Brasil, e o mesmo está acontecendo agora com o 5G. Então, mais uma vez eu chamo a atenção para esse ponto. Nós vamos ter uma diferença muito grande em diferentes regiões do Brasil. Vão ter algumas cidades que estarão aí com uma velocidade fantástica e outras correndo atrás do prejuízo. Eu também tenho receio em relação a esse cronograma, mesmo em se tratando de 2029. E nós temos que lembrar que atrasou o começo e, na verdade, o Brasil está correndo atrás, né? Já tem aí mais de 60, 70 países que têm 5G, então o Brasil está correndo para tentar recuperar esse tempo perdido, né? Então eu diria que o grande gargalo hoje é justamente o cronograma das operadoras, o cronograma municipal. Mão de obra não é um problema tão grande assim, é conseguir as antenas, mas principalmente criar esse arcabouço legal e essa atratividade para instalar isso nas cidades. Então, tomara, o ideal é que esse cronograma, obviamente, fosse encurtado, né? Mas nós temos que acompanhar muito de perto, quer dizer, o começo dele já atrasou, difícil acreditar que o restante dele vai ser cumprido à risca, né? Tá certo. Ô Arthur, eu tinha muitas perguntas para fazer, mas o Pedro Campos está me pressionando aqui, então eu vou ter que ser breve aqui nas minhas questões. O relógio está te pressionando, não sou eu. Né? Seguinte, só para constar, tem gente que tem receio de que o 5G, viu, Pedro Campos, interfira na aviação aérea. Nos Estados Unidos teve essa discussão toda e tal, não sei o quê. Tem isso mesmo ou é lenda urbana, hein, Arthur? Vou até um pouco mais além. Se alguém tiver curiosidade, tem documentários aí nas plataformas de streaming mostrando o que aconteceu com a chegada do 5G na Austrália, que as pessoas colocaram fogo nas torres, elas ficaram abraçadas ao redor das torres para que elas não fossem instaladas. O que aconteceu na Austrália é que o 5G estava sendo implementado quando chegou o coronavírus, e aí algumas pessoas associaram uma coisa a outra, então falaram que o Covid tinha surgido por causa da instalação do 5G. Então, mas isso na história da humanidade não é novo, né? A capacidade de elocubrar esse tipo de coisa é bastante interessante quando está ligado à ficção, né? Ao entretenimento, mas também cria essas aberrações. Com relação à aviação, tem uma preocupação em relação a um sistema
que é usado para fazer a aproximação final dos voos. Então, os aviões, quando eles estão chegando perto da pista, eles acoplam os seus instrumentos ao aeroporto. Inclusive, tem inúmeros aeroportos que o pouso é feito de forma 100% automática, né? Então, para você que está ouvindo isso e vai ficar com medo, é exatamente o contrário, é muito mais seguro, né? Então, o piloto está ali como um backup para garantir que tudo esteja funcionando bem, ele está monitorando tudo isso. E o 5G tem uma banda parecida com esses sistemas, e aí eles estão realizando incontáveis testes, né? A indústria de telecomunicações afirma que não tem interferência nenhuma, a indústria aeronáutica está demandando alguns testes específicos com relação a isso, novidade nenhuma, foi exatamente o que aconteceu também com a chegada da telefonia móvel. Basta lembrar as placas que nós tínhamos nos postos de gasolina, de que haveria uma grande explosão no posto caso você se aproximasse com o seu carro e o telefone celular ligado. Aparentemente não foi o que aconteceu. Então, tem que testar, tem que, claro, ter toda a certeza técnica de que você, de fato, não tem essa interferência, porque é óbvio, não é uma coisa em troca da outra. Ninguém vai topar ter 5G sabendo que baixou a segurança dos aviões. Mas, ao que tudo indica, e eu estou acompanhando isso de perto, não há interferência. Então, uma coisa pode conviver com a outra. O que alguns aeroportos e alguns países estão adotando é criar um afastamento. Então, justamente aí na região dessa chegada do avião, né, no momento em que esses instrumentos são acoplados, você não ter 5G. Então, justamente para eliminar o assunto de uma vez por todas, enquanto outros países realizaram os testes, concluíram que não tem interferência e não criaram essa zona aí de supressão de sinal. Legal. O Arthur, só para terminar agora para valer, esse Elon Musk é uma mala, hein? Ele é mala, hein? Ele é chato pra caramba. Eu tenho que concordar. Inclusive, eu estava, logo antes do nosso papo aqui, fazendo um levantamento. Eu só estou curioso para saber quantos seguidores ele tinha no Twitter antes de ameaçar a compra e quantos ele tem depois de declinar a compra, e o mesmo em relação ao preço da ação do Twitter, que despencou ontem, sendo que ele tinha comprado um tanto antes, né? Então, eu tenho que concordar contigo. Obrigado, viu, professor Arthur Igreja, nosso especialista aqui nas inovações tecnológicas, sempre nos auxiliando. Vamos trazer mais o Arthur assunto. aqui, viu? Está convidado já para um próximo programa, viu? Obrigado, professor. Valeu, até a próxima, abraço. Valeu, abraço. Rádio Bandeirantes. Hoje tem Marcha para Jesus.